o agora ex-secretário especial de Cultura, o Henrique Pires, que anunciou a demissão hoje, né? Classificou a suspensão do edital com séries LGBTs para TVs públicas como censura. O presidente Bolsonaro, como é que ele responde a essa acusação? Não responde. Porque ele se envolveu de alguma forma? É uma opinião pessoal de um ex-servidor do Estado que agora, não sendo servidor do Estado, não requer uma posição do nosso presidente. Mas ele se envolveu de alguma forma com essa decisão? Não, não se envolveu. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Murakawa? Tudo bem. Porta-voz, minha primeira pergunta eu gostaria de saber se o senhor tem se procede informação de que o governo tem planos de privatizar a Petrobras até o fim do mandato do presidente Bolsonaro, se isso tem sido tratado entre o presidente e a equipe econômica ou cogitado, e o que o presidente pessoalmente acha dessa ideia. Essa pergunta, salvo o melhor juízo, foi realizada enquanto a coletiva do PPI. Eu estou equivocado? Não há por parte do presidente, ao menos não me formulou nenhuma ideia nesse sentido. Segunda pergunta é sobre uma declaração que o presidente deu hoje cedo, vinculando a ação de ONGs aos incêndios provocados, aos incêndios que estão acontecendo agora, nesse momento, na Amazônia, né? Eu queria só entender se isso partiu de alguma informação de inteligência que ele dispõe, de uma sensação que ele tem a respeito da atuação dessas ONGs ou de algum boato. Obrigado, Murakawa. Eu vou estender-me um pouco mais em relação à sua pergunta, visto que é muito importante espraiar para a sociedade a percepção do governo nessas questões referentes a desenvolvimento ambiental, meio ambiente, etc. Então, a responsabilidade sobre o desmatamento ilegal e queimadas criminosas não é só do governo federal. O combate aos ilícitos e a educação ambiental cabem também aos estados, aos municípios e à própria sociedade. Em relação às ONGs, que é o core da sua pergunta, o presidente já destacou que muitas delas atendem aos interesses estrangeiros que cobiçam as riquezas naturais existentes no território brasileiro. Algumas vivem exclusivamente do aporte financeiro externo, que no momento, em face das ações do governo brasileiro, foram estancadas por má gestão. Na data de hoje, o presidente da República já se pronunciou, abre aspas, dos recursos desses países, 40% iam para organizações não governamentais. Eles estão perdendo essa boquinha. Fecha aspas. O presidente tem a percepção de que essas queimadas podem estar sendo realizadas em represália a esses prejuízos por parte das organizações não governamentais. Algumas denúncias desses atos já foram apontadas em algumas regiões. Boa noite, porta-voz. Boa noite aos presentes. Eduardo Oliveira, Folha do Brasil. 2 questionamentos. O primeiro, os dados atuais mostram que mais de 13 milhões dos brasileiros estão na extrema pobreza, ainda reflexo da má gestão dos governos anteriores e da maior recessão da história do Brasil causada pelo PT. Considerando que o presidente Jair Bolsonaro recebeu um país deficitário e também sua fala recente de que o Brasil todo está sem dinheiro, em quanto tempo o governo calcula que vai conseguir tirar o país dessa crise? O presidente Bolsonaro recebeu um país quebrado financeiramente, com alto índice de desemprego e uma forte crise ética e fiscal. O governo federal está trabalhando incessantemente para reverter essa situação e várias medidas foram e serão implementadas, entre outras, destacamos as seguintes: nova Previdência,
reforma tributária, liberdade econômica, acordo do Mercosul com a União Europeia, transformação das leis trabalhistas, valorização do agronegócio, 13º do Bolsa Família, ações voltadas à população de baixa renda, especialmente nas questões do Minha Casa Minha Vida e do próprio Bolsa Família, e leilões e concessões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Não há como prever em quanto tempo o Brasil vai gerar emprego, renda, prosperidade e inclusão social. Mas cabe salientar que o presidente Bolsonaro e seus comandados estão buscando atingir esse objetivo o mais breve possível, com transparência e verdade, para gerar ainda mais confiança. A Folha de São Paulo ontem mencionou em seu editorial que o presidente Jair Bolsonaro é um oportunista mal intencionado que busca se blindar contra investigações ao intervir em cargos da chefia na Receita, Polícia Federal e COAF. Eu gostaria de saber se essas ofensas ao presidente são verdadeiras e o que ele tem a dizer sobre isso. A minha resposta não estará restrita exclusivamente a órgãos de imprensa. O presidente, em diversas ocasiões, já verbalizou seu entendimento sobre a importância que atribui à liberdade de expressão da imprensa responsável. Não obstante, considera inadequada afrontas à sua pessoa, emanadas a partir de opiniões pessoais ou mesmo institucionais, que não se sustentam na apuração efetiva da notícia ou até na credibilidade da fonte. E finaliza: imprensa livre é corolário de imprensa responsável. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Bom, Matheus. Boa noite. Eu queria voltar ao tema que o Murakawa perguntou. O senhor descreveu aí o que aconteceu hoje com relação ao tema das queimadas. E, mais uma vez, o governo diz que é uma impressão pessoal do presidente, ou seja, que não tem prova, que não tem um inquérito. O senhor citou algumas denúncias em alguns locais. Nas últimas semanas, isso já foi usado para falar da morte de presos políticos da ditadura, para imputar crimes ao jornalista do The Intercept. E eu queria saber o seguinte: o que vem embasando essas impressões pessoais do presidente? São documentos que ele recebe de informantes, do governo? Se isso, enfim, não enfraquece a comunicação dos fatos do governo? Se o governo passa opiniões como fatos, fatos como opiniões, o que a população pode acreditar que é fato mesmo e o que é uma impressão que o presidente ouviu em algum lugar? Eu agradeço a pergunta. A partir da expressão, da vocalização do senhor presidente da República, podem esperar aspectos positivos e verdadeiros da pessoa do Jair Messias Bolsonaro. É importante ressaltar que o presidente, ao identificar a possibilidade, há 4 anos, de candidatar-se a este cargo maior do Poder Executivo, percorreu toda a nação, praticamente todos os estados, conviveu em vários desses estados com apoiadores ou pessoas que vieram a tornar-se apoiadoras. E ele estabeleceu, naturalmente, uma rede de colaboração, rede esta que o abastece a partir de percepções locais e que são posteriormente checadas pelos órgãos que estão diretamente ligados ao senhor presidente da República. Naturalmente, existe um sistema que estará trabalhando em colaboração para identificar efetivamente quais são os responsáveis, onde os fatos estão a ocorrer, para que haja uma ação sob o ponto de vista da segurança pública. É nesse contexto que o presidente da República vem expressando as suas opiniões. Mas mais do que isso, a preocupação do governo é de corrigir os problemas advindos, em particular na última questão sua, referentes ao meio ambiente, que são essas queimadas em vários pontos que estão sendo combatidas por uma ação e pela governança do Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do ministro Ricardo Salles, incluindo apoio de brigadistas, cooperação com os órgãos de segurança pública dos vários estados e até do Distrito Federal, para debelar
em particular essa questão das queimadas, e darmos então, posteriormente, prosseguimento às análises sob o ponto de vista, como eu disse, da segurança pública para identificação de eventuais responsáveis. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. 2-0. Verdade, verdade. Mas teve um jogador seu que saiu machucado. Lastimosamente, inclusive do Vila Nova também, né? Desejo boa sorte a eles e que a recuperação seja plena. Vou colocar isso na agenda esportiva. Agora, na agenda econômica, porta-voz, por gentileza. Ontem a Câmara derrubou a medida provisória 879, que trata daquele ressarcimento de 3 bilhões e 500 milhões para a Eletrobras, o que, evidentemente, dificulta o processo de privatização dessa empresa do setor elétrico. Eu queria saber, o governo já planeja mandar um projeto de lei à Câmara dos Deputados ou vai esperar assentar a poeira? Isso não foi comentado, Romualdo, pelo presidente para comigo. Não obstante, hoje nós tivemos uma reunião do PPI, onde algumas empresas já foram elencadas como passíveis de serem privatizadas ou desestatizadas, algumas em fase de estudos, outras um processo um pouco mais avançado. Então, qualquer resposta da minha parte tornar-se a ilação a partir de que eu não tenho a confirmação do senhor presidente. Importante que você estenda essa pergunta à Casa Civil para que ela possa redirecioná-la ao PPI. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita? Porta-voz, o senhor falou há pouco que existem algumas denúncias de que ONGs estariam por trás desses incêndios na Amazônia. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor detalhasse quais são essas denúncias, se foram registradas já pela polícia ou por órgãos do governo, ou se tem algum tipo de relato. O senhor poderia esclarecer? Existem relatos, não obstante eu não posso avançá-los em função da apuração que o senhor presidente da República vem determinando aos órgãos responsáveis. Mas eu quero reforçar uma percepção de uma resposta a um companheiro. Qual seja, antes que se preocupe efetivamente com a questão de denúncia, há que preocupar-se com a solução do problema ambiental, e esta solução e esta preocupação está configurada pela ação do presidente Jair Bolsonaro, está configurada pela ação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de tantos outros ministros e integrantes do governo, no sentido de que, quanto mais rápido nós tenhamos a solução disso, melhor nós poderemos retomar esse problema ambiental que demanda um esforço conjunto de sociedade, de município, de Estado e dos órgãos da Federação. Porta-voz, tenho mais uma pergunta aqui. Ainda a respeito dessa questão do meio ambiente, né, e do combate ao desmatamento, né, eu queria saber se esses quase 300 milhões em doações, né, que a Noruega e a Alemanha congelaram para projetos ambientais no Brasil, na avaliação do presidente da República, esse dinheiro vai fazer falta? E de onde que o governo pretende tirar dinheiro para compensar a ausência desse recurso, pelo menos a parte que não vai para a ONG, né, que é usada na visão do presidente corretamente? De onde que o governo poderia tirar dinheiro para suprir a carência desses milhões de reais que vão deixar de entrar aqui no Brasil? Tem caixa para isso? O ministro do Meio Ambiente, eu já o citei em algumas das respostas, vem atuando de forma eficaz para a melhoria dos processos e governança das ações desencadeadas pelo governo nessa área tão importante. Não há dúvida da importância que o governo atribui a essa área. Achamos até que a opinião pública está sendo conformada de uma maneira equivocada em relação às ações demandadas pelo presidente e realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente vem atuando, vem se fazendo presente. O ministro, hoje mesmo, após um evento realizado em um determinado estado, viajou para a região para, em loco, liderar pela percepção, pela análise do ambiente operacional, o que pode ser feito em ajuda aos membros, aos brigadistas daquela área, por parte do governo federal.
eu quero ainda ressaltar uma percepção que o desenvolvimento sustentável tem que estar ancorado nas demandas da sociedade brasileira e, acima de tudo, nos interesses da soberania do nosso país. Fugindo disto aqui, qualquer outra questão precisa ser efetivamente melhor analisada. Nada mais? Tem um aqui, ó. Sou Matheus Vargas, do Estadão. Eu tenho uma dúvida. Amanhã, a Anatel convocou uma reunião extraordinária para analisar a fusão ali da Warner com a AT&T. E a minha dúvida é se de fato foi o presidente Donald Trump que pediu para o governo mobilizar essa análise, como foi publicado. Se o governo também deve enviar uma medida provisória, algum tipo de ação desse tipo para fazer alterações na legislação de TV por assinatura. E qual que é a posição do governo sobre esse debate que vai ser feito na Anatel? Bem, essa questão da Anatel e da análise de problemas específicos de empresa estão, no momento, esse problema adstrito à ação do Ministério que é responsável por atuar juntamente com a Anatel. O presidente não me esboçou, não me avançou nenhuma percepção, mas, como de norma dele, confia plenamente na ação a ser desencadeada, no caso específico, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e, igualmente, pela Anatel para a solução dessas questões que foram esboçadas por você. Paz e bem.